A gente tem mais uma avaliação, essa foi feita pelo conhecidíssimo no público do 360, Felipe Nunes, mostrando aí as menções positivas, né? Fez um monitoramento das redes, né? Isso são menções positivas a Bolsonaro durante as entrevistas no JN. Veja aqui, né? Quando o Bolsonaro fala sobre xingamento a Alexandre de Moraes, né? Há ali um pico. Quando o Bolsonaro faz esse compromisso com as eleições, desde que, né, limpas e etc., aí o Bonner retruca. A gente sabidamente as eleições do Brasil são limpas e são auditáveis. E também há um pico quando ele faz ali uma espécie de deboche, né, quando é questionado sobre a aliança com o Centrão. Bonner fala, bom, o senhor se elegeu em 2018 dizendo que não teria vez o Centrão no seu governo. E aí Bolsonaro fala, você está me instigando a ser um ditador. Como quem diz, né? Ninguém governa sozinho. Bolsonaro ainda disse, no meu tempo não tinha Centrão. O presidente Jair Bolsonaro ficou 28 anos, salvo engano, na Câmara dos Deputados. Saiu de lá, estava no partido... Quando foi em 2016 que Bolsonaro dá o voto dele pelo impeachment, ele estava no PSC. Mas ele militou por anos no PP. O PP de Ciro Nogueira, que hoje está no governo. O presidente disse, na minha época não tinha Centrão. Tinha, ele ficou lá até 2018. O Eduardo Cunha presidiu a sessão no qual o Bolsonaro fez aquela fala remetendo a um torturador, né, fazendo ali, dizendo que dedicava a um torturador o impeachment de Dilma Rousseff. Então, o presidente viu o surgimento do Centrão de perto, não é nem que ele estava longe, o presidente estava dentro da Câmara dos Deputados, quando o Centrão, tal qual nós o conhecemos hoje, foi gestado sob as barbas de Eduardo Cunha, que inclusive presidiu uma sessão que se tornou referência na história do presidente Jair Bolsonaro. Vamos trazer aqui outras informações, né? Os dados da Quest mostram que uma média de 9 milhões de pessoas foram impactadas com postagens sobre a entrevista do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o levantamento, os momentos de maior menção positiva, né, foram aí o momento em que, de novo, repetindo essa arte que você acabou de ver, né, o momento em que o presidente respondeu a uma pergunta, né, a respeito... Obrigada, gente, por ter chamado o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de canalha. Bolsonaro também tem esse pico de menção quando fala aí sobre as eleições, a gente está repassando aqui para vocês, e quando vai com o Centrão. Gente, deixa eu trazer aqui o nosso povo, porque nós temos várias outras fontes de informação, né? Porque fica parecendo que foi mais menção positiva do que negativa, do jeito que a gente fez aqui, e não foi, né? Yuri, começamos com você, com os dados que você coletou. Vamos lá, eu falei com o Leonardo Barquini da consultoria Arquimedes, que mede redes sociais, e, segundo ele, a menção geral ficou mais ou menos no mesmo placar que costumam ter temáticas envolvendo o presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, na proporção de 30% de aliados do presidente Jair Bolsonaro e 70% de críticos. Isso pegando um modo geral de avaliação de postagens no Twitter. Tem sido assim com uma série de outros debates públicos que envolvem o presidente Jair Bolsonaro. Por um lado, isso mostra que a base aliada de Bolsonaro estava muito organizada e engajada nessa repercussão da entrevista do Jornal Nacional. E aí uma observação, a metodologia que a Arquimedes utilizou foi fazer esse monitoramento justamente a partir das 8h30 da noite, para não pegar o período antes da entrevista, para pegar a partir do início da entrevista em diante. Isso é um dos aspectos. Bolsonaro manteve ali a sua base aquecida, mas não chegou a furar a bolha dos seus aliados, não atingindo públicos que não costumam defender o presidente. Por outro lado, um outro aspecto que o Leonardo Barquini me salientou, que aí sim é um ganho para o presidente Jair Bolsonaro. O assunto, a entrevista de Bolsonaro para o Jornal Nacional foi o principal assunto em língua portuguesa, tanto no Facebook quanto no Instagram. E aí a gente se pergunta, aí duas questões importantes, porque o Twitter é, por natureza, a arena de debate político das redes sociais. O Facebook tem alguma relevância também, mas ele é um pouco mais diverso. E o Instagram não é uma arena política. O Instagram é uma arena de mostrar comida de restaurante, viagens, bem-estar, essa coisa toda.
Quando o Bolsonaro consegue ser o assunto, a sua entrevista, ser o assunto mais falado em língua portuguesa no Instagram, isso sim é um avanço em termos de fazer chegar a um outro público. Esse monitoramento que eu falei dos 70-30, que a Arquimedes faz reiteradamente, frequentemente, isso está bem específico ali no Twitter, de novo, como essa câmara de eco ali, de reverberação dos assuntos do debate político aqui no país. Tem uma pessoa aqui nas redes sociais, né, perguntando e o que aconteceu com as palavras do presidente Jair, que o presidente tinha na mão, né? O presidente Jair Bolsonaro utilizou uma tática que ele fez em 2018 de colocar na mão dele uma série de palavras e as pessoas viralizam de novo, né? A bolha acha que está ridicularizando, que está criticando, que está falando, olha só como é. Mas o presidente Jair Bolsonaro faz exatamente para isso, né? Para que seja viral, como ficou explícito depois nas postagens dos filhos dele, né? Não sei se foi o Flávio ou se foi o Eduardo dizendo busquem aí e listando as palavras, ao ponto de gente que tinha divulgado, né, de novo nesse espírito da chacota, voltou ali a apagar. E aí o seguidor aqui pergunta, eu perdi o nome dele, mas enfim, de todo modo é aquela coisa, Fábio 580, a gente vai saber o que é, quem é. De todo modo, duas dessas palavras, né, de dois países, Argentina e Nicarágua, foram alçados ao trending ali do Google, acho que é entre os 20 mais citados, mas não chegou a estar no topo, pelo menos não na hora que a gente olhou mais cedo, mas entrou ali no trending. Então, de novo, deu certo aí. Duas das palavras citadas pelo presidente conseguiram entrar no trending do Google. Leandro Rezende. Dani, eu vou trazer alguns complementos aos dados da Quest, aos dados que o Yuri apresentou. Vou trazer alguns complementos a partir do que me repassaram os pesquisadores da Escola de Comunicação, Mídia e Informação da Fundação Getúlio Vargas, que acho que ajudam a gente a completar esse quadro, né? Primeiro que o tema, eles separaram por tema, né? Qual o tema que mais mobilizou as pessoas que estavam ali nas redes sociais acompanhando a entrevista do presidente da República. O tema que mais mobilizou foi saúde. E aí, o segundo que mais mobilizou foi corrupção. Saúde foi muito mobilizado, foi um tema muito mobilizado pelos opositores do presidente Jair Bolsonaro e corrupção pelos apoiadores do presidente. Aí eu já vou trazer o que mais viralizou. Mas nessa lista dos temas que mais repercutiram, me chamou a atenção que a FGV constata o seguinte: a discussão sobre fraude nas urnas é uma discussão que ficou lateral. Toda a abertura, né, do debate em que o presidente Jair Bolsonaro foi instado a falar sobre o compromisso com a democracia, colocou ali, foi instado a falar sobre as dúvidas que ele coloca sobre o processo eleitoral, tudo isso ficou na rabeira da repercussão, ficou em último lugar, esse tema mais amplo, né, ficou em último lugar na repercussão. Isso sugere para os pesquisadores da Escola de Comunicação da FGV que as ameaças à democracia por suposta fraude nas urnas apareceram de modo bastante lateral, o que pode indicar aí os dados comparados, né, do Jornal Nacional de ontem, com a série já feita sobre como repercute o que fala o presidente Jair Bolsonaro nas redes, o que aconteceu ontem com esse tema da fraude nas urnas ficando na rabeira da repercussão pode indicar uma diminuição do engajamento da base governista em torno desse tema. De fato, isso é uma novidade. E aí, do que mais repercutiu entre os opositores, já falado, a FGV também constata a mesma coisa, né? A fala do presidente Jair Bolsonaro sobre imitando pessoas com falta de ar foi o que mais repercutiu entre os opositores. E aí me chamou a atenção que o que mais repercutiu entre os apoiadores foi um tweet feito pelo Eduardo Bolsonaro durante o debate em que ele justifica a aliança do presidente com o Centrão. Foi isso que mais repercutiu na bolha bolsonarista. Diz o tweet do Eduardo Bolsonaro, né? Bolsonaro não elege deputados e senadores. Desde 2017 já avisou que lidaria com o Congresso eleito. Agora o que mudou foi que não há mais mensalão e petrolão na relação presidente-Câmara. Ou seja, esse tema do Centrão, que foi apresentado para pegar uma contradição do presidente Jair Bolsonaro, foi dentro da base entendido como uma virtude a partir do que tuitou o Eduardo Bolsonaro.